Olá, queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Roque Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. E hoje a nossa conversa é mais direcionada para os adolescentes. Sim, se você é um adolescente da Assembleia de Deus e possui entre 13 e 14 anos, muito provavelmente na sua igreja tem um departamento de escola bíblica dominical. E este departamento tem uma classe de adolescentes destinada à sua idade. Você frequenta esta classe? Você frequenta a escola bíblica dominical? Você sabia, por exemplo, que neste último trimestre de 2019 está se estudando sobre a importância da Bíblia como um livro atual? Você sabia que agora, na lição de número 9, nós estaremos estudando sobre o amor? A Bíblia ensina a amar o ser humano. A Bíblia ensina a amar o próximo. Você está inteirado nos assuntos da sua lição? Ah, mas aí você vai dizer, não, eu não sou adolescente, eu estou assistindo esse vídeo só por curiosidade. Então você é um pastor de adolescente, você é um líder de adolescente, você é um professor de adolescente? Não, você é um pai de adolescente? Então este vídeo também é para você. Quem sabe através deste vídeo você incentiva o seu filho, o seu aluno, o seu membro, o seu liderado a frequentar a escola bíblica dominical. E outro detalhe, nós não vamos aqui neste vídeo dar a lição como um todo, com todos os seus pormenores, todos os seus detalhes, todas as suas referências, todas as suas definições. Não, nada disso. Isso ficará a cargo do professor no próximo domingo. Aqui neste vídeo são apenas algumas dicas, algumas orientações, alguma coisa que possa te servir de estímulo para frequentar a escola bíblica dominical. Este é o meu desejo, este é o meu propósito neste vídeo, que você, adolescente, frequente a escola bíblica dominical. Então vamos conversar um pouquinho sobre a lição de número 9? Lição de número 9. A Bíblia ensina a amar o ser humano. O amor está no ar. Você sabe o que é amor? Você sabe que existem algumas coisas que não é amor ou não é amar? Nós não estamos falando de paixão, não estamos falando de emoção, atração, romantismo, impulso, compulsão. Não estamos falando de contemplação, amizade, ficar, namorar. Aliás, ficar é uma coisa que alguns jovens e adolescentes andam fazendo por aí, mas ficar significa beijar na boca, pegar na mão, dar abraço e não ter compromisso. E amor de verdade é ter compromisso. Crente não fica, crente ama. Crente não fica, crente tem compromisso. Ficar não é amar, ficar não é amor. Algumas pessoas pensam que amor é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo amor. Mas nós vamos estudar no próximo domingo que amor não é uma via de mão dupla. Algumas pessoas pensam que amor é um sentimento mágico que do nada aparece. Não, amor também não é isso. Amor não é um sentimento mágico. Então, Pastor Roque, o que é amor? Na próxima lição, no próximo domingo, você vai aprender que o amor é pelo menos 3 coisas. Primeiro, o amor é uma decisão da vontade. Você decide amar alguém. Você não pensa assim, de repente surge o amor. Não. Você decide na sua razão amar alguém. É isso que o seu professor vai estar te ensinando. Por exemplo, uma mulher quando está grávida, ela simplesmente ama o seu bebê. O bebê ainda está na barriga, não tem nome, de repente, de acordo com as semanas, não tem nenhuma forma definida, ainda não saiu para a vida. Mesmo assim, aquela mãe decidiu amar. Isso é amor. É uma decisão da vontade.
mas aquela mãe sabe que este bebê vai fazer a barriga dela se dilatar, vai fazer as pernas dela incharem, vai fazer ela perder algumas noites de sono, mas ela simplesmente decidiu amar. Este bebê vai provocar nela algumas cólicas, algumas dores. Este bebê vai provocar nela a dor do parto. Mesmo assim, ela decidiu amar, porque amor é uma decisão da vontade. O seu professor vai te ensinar isto no próximo domingo. Quer ver uma segunda definição para amor? Ou definição, como assim você preferir? Amor é uma via de mão única. Talvez você sempre aprendeu que amar é dar e receber. Não. Na verdade, a Bíblia ensina que amar é só dar, sem pensar em receber. O amor é uma via de mão única. O amor é imparcial. Nós não escolhemos a quem amar. Este eu vou amar, este eu não vou amar. Não, amor não é isso. Mas o amor, ele é imparcial, porém ele é incondicional. Você não depende de receber alguma coisa para amar ao próximo. Você não depende de ter um retorno, uma retribuição, para assim amar alguém. O amor é uma via de mão única. Em 1 Coríntios capítulo 13, é um capítulo muito conhecido como uma carta de amor. É o texto áureo do amor da Bíblia. E o apóstolo Paulo, falando sobre o amor, ele dá um monte de características e definições e condições. E depois, com um tempinho, você dá uma lida. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não trata com indecência, o amor não suspeita mal, o amor tudo sofre, tudo padece, tudo espera, tudo crê. O amor é isso, é uma via de mão única. Quer uma terceira definição para amor? O amor é a reflexão do caráter de Deus na nossa vida. Sim, é isso que toda lição praticamente nos fala, ou vai nos falar no próximo domingo. O amor é uma projeção do caráter de Deus no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso ser. Nós, como criaturas de Deus, nós refletimos o amor de Deus através das nossas vidas. Você não pode perder a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Você não pode faltar o próximo domingo, porque vai falar justamente sobre este assunto, o amor. Você sabia que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas. E Deus criou os céus, e Deus criou a terra, e Deus criou o mar, e Deus criou as plantas, tudo muito bem. E a cada vez que ele criava, ele falava assim: isto é bom. E Deus abençoava. Mas quando chegou a hora de criar o homem, Deus parou tudo, reuniu a Trindade, chamou o Filho, chamou o Espírito e falou assim: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas como é que é isso, pastor Roque? Nós temos a forma de Deus? Nós temos o jeito de Deus? Nós temos a aparência de Deus? Não! A Bíblia não está falando da forma física. A Bíblia não está falando da forma aparente. Quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, a Bíblia está falando sobre a imagem moral. A imagem moral de Deus. A pessoa de Deus possui atributos. Atributos morais. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é santo. Esses são os atributos morais de Deus. E nós, como criaturas de Deus, possuímos estes atributos morais porque somos imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, ele é diferente de todos os outros animais. Por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que o homem é um ser
moral. A Bíblia também diz em Gênesis 2,19 que o homem é um ser inteligente. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz que o homem possui livre-arbítrio, o poder de decisão. Em Gênesis 1,58, a Bíblia diz que o homem tem o poder do domínio, de dominar a natureza. Então, por essas características, você observa que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é a importância disto em relação ao assunto do amor? A importância disso é que Deus nos ama justamente por sermos a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos ama justamente por sermos a coroa da sua criação. Então, se Deus nos ama, nós também devemos amar. Mas de repente você pode perguntar: a quem eu devo amar? É uma boa pergunta, não é? Mas aí você, como adolescente, vai pensar assim: eu devo amar o meu pai e a minha mãe. Isso é óbvio. Isso, como diz o comentarista da revista, isso já vem no pacote. Qualquer pessoa naturalmente ama seu pai e sua mãe. Mas a Bíblia, quando fala de amor, quando fala que devemos amar, ela vai muito além disso. Aí você vai dizer: eu devo amar então a minha namoradinha ou o meu namoradinho. Os filósofos gregos, quando eles estudaram, filosofaram, pensaram, discutiram sobre essa questão do amor, eles classificaram o amor em 4 características. Não são bem 4 características do amor que nós estamos tratando, mas são 4 manifestações de comportamento em relação ao relacionamento humano com outro ser humano. Entendeu? Então, os filósofos gregos disseram que existem 4 tipos de amor ou de relacionamento: o eros, estógenos, filho e o ágape. Os 3 primeiros falam acerca do relacionamento do homem com o homem, mais ou menos como uma via de mão dupla. O amor eros, por exemplo, é o amor erótico, é aquele amor que desperta o libido humano. Mas a última característica, o último conceito de amor, o amor ágape, fala justamente do amor de Deus, que é totalmente diferente do conceito de amor no plano humano. Mas por quê? Porque o amor de Deus nos habilita, nos capacita a amar, mas amar como Deus amou. A quem devemos amar? Papai, mamãe, namorado, namorada, os mais velhos. Existem pessoas que é óbvio que nós devemos amá-la. Porém, a Bíblia, quando fala do amor de Deus, vai justamente na contramão do sistema, vai na contramão da sociedade. A Bíblia, por exemplo, nos ensina a amar os nossos inimigos, a amar aqueles que nos perseguem, a amar aquele que não nos querem bem. Aí fica mais complicado. Mas pastor, como é que é isso? O seu professor, no próximo domingo, vai te explicar como é que é isso. Amar o inimigo é isso que a Bíblia recomenda. Mas vamos então resumir a quem devemos amar e como nós devemos amar e por que nós devemos amar. Bem, primeiro, nós devemos amar nosso próximo. Marcos capítulo 12, versículo 31, a Bíblia recomenda que amemos o nosso próximo. Aí alguém perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela parábola, aquela que você já sabe, do bom samaritano, que vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó e de repente ele foi afrontado por salteadores, ladrões, pivetes, e roubaram ele, bateram nele e deixaram ele meio morto. Aí passou um levita, não fez nada por ele.
Passou um sacerdote, não fez nada por ele. Passou um samaritano que ia de viagem, olhou o estado daquele homem, se aproximou, se apiedou, ficou com pena, ficou com dó, teve misericórdia e resolveu socorrer aquele homem. O samaritano socorreu, passou bálsamo na ferida dele, colocou ele em cima do cavalo, levou ele para um lugar, cuidou dele, partiu e deixou o seguinte recado: olha, cuida dele e toma aqui esse dinheiro e tudo mais que ele gastar, quando eu voltar, eu pago. Aí no final desta parábola, Jesus perguntou: quem foi o próximo daquele moribundo? Foi os que não ajudaram ou foi o que ajudou? Aí os murmuradores, fariseus responderam: foi o samaritano que ajudou. Aí Jesus replicou: então você vai e faça a mesma coisa. A quem devemos amar? Ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que cruza eventualmente o nosso caminho, a nossa vida, a nossa existência. Não tem, humanamente falando, como nós amarmos, por exemplo, 30 milhões de brasileiros ao mesmo tempo. Porém, desses 30 milhões, alguns vão passar por você ao longo da existência. Então, é neste momento, essas pessoas que passam eventualmente pela sua vida, que se aproximam de você, ou você se aproxima delas, é a estas pessoas que você deve amar. A Bíblia diz, por exemplo, que João 3,16, conhece esse versículo? É o texto áureo da Bíblia. É o texto áureo da dispensação da graça. Deus amou o mundo. Esse mundo que a Bíblia fala não é o mundo, o planeta Terra, não é o mundo que está corrompido pelo pecado, não. A Bíblia está falando das pessoas. Deus amou as pessoas do mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Então é por isso que nós devemos amar o nosso próximo. Você sabia, por exemplo, também, que uma das características de Deus é o amor? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, a Bíblia diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. O amor vem de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós devemos amar ao próximo, porque Deus é amor e nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Posso falar de novo e toda hora? Não perca a escola bíblica dominical do próximo domingo. Você vai aprender todas essas coisas. Por que nós devemos amar? Primeiro, porque é um mandamento da parte de Deus. Se lembra daqueles 10 mandamentos lá de Moisés? Daqueles 10, 4 mandamentos se referem a Deus e 6 mandamentos se referem à nossa relação com os seres humanos. Então os sábios judeus, os rabinos, eles dividiram os 10 em 2. Os primeiros 4, eles disseram: devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E os últimos 6, eles disseram: devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos amar, primeiro, porque é um mandamento. E em segundo lugar, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Agora, como é que nós devemos amar? Nós devemos amar como Deus ama, nós devemos amar como Jesus nos amou e também nós devemos amar como nós amamos a nós mesmos. Você se ama? Você tem amor próprio? Você tem autoestima? Você quer o bem de você mesmo? Então você deseje isso também para as outras pessoas. Aliás, Jesus falou que essa é a regra de ouro. Amar o bem que você quer para você, você desejar também para os outros. O bem que você faz para você, você também fazer para os outros. Isso é amor. Então, na próxima semana, no próximo domingo,
você, adolescente, 13, 14 anos, não pode perder esta lição de número 9. A Bíblia ensina a amar o ser humano. Você ainda não é matriculado na escola bíblica dominical? Então procure o seu líder, procure o professor da sua classe e se matricule urgente na escola bíblica dominical. Só para encerrar esse vídeo, dá um like nesse vídeo, acione as notificações para que você possa receber outros vídeos semelhantes a este. Se possível, faça também um comentário. Sim, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Mas falando sobre o comentário, faça um comentáriozinho acerca desse vídeo, se você gostou, se você não gostou. Eu tenho certeza que este vídeo foi feito para abençoar a sua vida. Então não perca, próximo domingo, Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes, lição de número 9. A Bíblia ensina a amar o ser humano. Tchau, tchau. Deus te abençoe.